E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Olha, pra vocês estarem aqui me assistindo sexta-feira, essas alturas do campeonato, é isso aí. Tem que valer muito a pena. E eu preparo com muito carinho. Hoje, o tema da live é o que a gente faz no retorno do paciente com obesidade? O que a gente pode fazer? Por que será que eu escolhi esse tema? Quando eu resolvi aceitar o desafio de fazer 10 lives aqui, vir todos os dias preparar conteúdo, pensar em algo que eu possa realmente ajudar vocês, eu escolhi isso com muito cuidado mesmo, para trazer algo que realmente ajude. E esse ponto da última live, da de hoje, é algo que fez pensar muito. Eu escolhi assim a dedo, com uma precisão cirúrgica, o que nós iríamos falar sobre hoje. Esse retorno do paciente. Esse tema, ele é extremamente importante porque nós estamos muito treinados. Primeiro desafio, a gente já tem um certo treinamento, que é a conduta inicial. É você atender o seu paciente com obesidade e você saber o que ele traz, qual que é o problema, quais são as dificuldades desse paciente, como que eu posso entendê-lo melhor, o que ele traz de desafio, o que ele traz de história, o que ele já fez de tratamentos anteriores. Então, esse é o nosso primeiro desafio. O primeiro desafio é saber entender, avaliar quais são as expectativas, os objetivos desse meu paciente. O primeiro desafio é ter a capacidade de entender como que o meu paciente funciona como um todo e elaborar uma prescrição. Essa é só a primeira etapa, é o primeiro desafio. Mas o segundo desafio que nós temos no paciente com obesidade é o passo seguinte, que é a reavaliação. O que eu faço quando o meu paciente ele retorna? O que eu faço quando ele retorna desse tratamento e deu tudo certo? Eu vou manter o tratamento? Eu vou ajustar o tratamento? Eu vou retirar o tratamento? E se não deu certo? E se esse paciente ele não perdeu peso? Ou então ele não perdeu tanto quanto eu gostaria, quanto nós estipulamos? Isso sim é desafiador, porque você tem que ter essa capacidade de fazer uma análise de como que as coisas elas estão andando. Quais são os pontos que eu tenho que prestar atenção quando aquilo ali que eu planejei não tá dando muito certo? O que eu vou fazer? Como que eu vou conduzir esse caso? Poxa, isso é muito importante, porque a gente sabe que tratamento de peso, obesidade, isso é uma jornada, não é um pequeno passo, não é um mês que a gente vai fazer de tratamento, não é uma etapa de medicação, o paciente vai perder e tá tudo ok. Não, nós não queremos simplesmente ter o resultado inicial, nós queremos ter a manutenção desse resultado. Isso sim é resultado. Manter o paciente bem e constante, mostrar para ele a importância disso, fazer com que o paciente consiga manter o tratamento, é o que nós podemos fazer de mais poderoso. Como que nós vamos fazer isso? Entendendo, sabendo como que esses pacientes funcionam e quais são os desafios que nós temos. Primeiro, tratamento inicial e o segundo que eu vou falar hoje, a reavaliação desse paciente. Agora, recado um pouquinho mais rápido antes de eu continuar essa live, só para eu não esquecer, antes da gente continuar. Há uns 2 dias eu avisei que tem um material um pouco mais aprofundado para colegas médicos a respeito da obesidade, tá? A respeito dessa atualização da obesidade. Vocês já sabem aqui como isso está sendo transmitido no Instagram, no Face, tem muitas coisas que elas não podem ser ditas aqui, porque o nosso objetivo não é induzir autodiagnóstico, autoprescrição, automedicação, não é isso, mas é instigar alguns pontos e virar algumas chaves para os tratamentos desses pacientes. Então, só para eu não esquecer, no finalzinho dessa live eu vou passar algumas informações importantes para os colegas que ficaram curiosos sobre o que está por vir na segunda-feira, dia 29. Segunda-feira, dia 29, eu preparei um workshop para médicos, especificamente para médicos. No finalzinho da live eu dou um pouquinho mais eu explico melhor como que isso vai funcionar. Só para vocês entenderem que existe um material muito legal que foi preparado com muito carinho para os médicos. Vai ser um evento muito massa na segunda-feira, tá? Só para avisar, é sobre a atualização, o que a gente pode usar de verdade na obesidade, como que essas coisas funcionam, falando um pouquinho mais abertamente, beleza? É um passo a mais.
É um passo a mais. Eu vou dar mais os detalhes no finalzinho da live. Agora que eu já lembrei, voltando, recapitulando. E aí? O que que a gente faz quando o desafio ele é grande? O que que a gente faz quando os pacientes eles retornam? Porque a primeira avaliação é fácil. A primeira avaliação é mais fácil. O paciente vem, ele fala assim: olha, o meu objetivo é perder peso, eu quero perder tanto, eu tenho essas dificuldades, eu já fiz esses tratamentos. E você pode fazer a primeira conduta. Ok. Mas, se a gente não alinha muito bem as expectativas num primeiro momento, ou se aquele tratamento que a gente começou, ele não dá certo, como é que eu vou conduzir esse caso quando a pessoa volta? Como que eu faço isso de uma maneira melhor? Como que a gente faz? Isso é desafiador, isso dá insegurança, sim. Porque, lógico, quando nós vamos atender uma pessoa, quando nós vamos tratar essa pessoa, a gente pensa em acertar. A gente quer fazer a melhor prescrição, a gente quer fazer o tratamento que dê certo de primeira, que o paciente se sinta seguro, confortável, que ele tenha resultado, que ele se sinta bem e que ele consiga, com muita tranquilidade, fazer as bases do tratamento. Dieta, atividade física, a medicação ela não é base de tratamento, ela é coadjuvante, mas eu preciso ajudar esse meu paciente nesse contexto. Então, eu preciso saber sim algo, essa prescrição inicial, mas quando existe essa situação, o paciente volta e não deu muito certo, isso pode gerar alguma insegurança para quem está atendendo. Às vezes parece que não. Nossa, quer dizer que o meu médico não sabe? Não, não quer dizer isso. É porque a gente sempre quer acertar. E quando o paciente vem e ele não teve tanto resultado e nós precisamos readequar o tratamento, isso às vezes pode dar uma certa insegurança. Porque passa um questionamento na nossa cabeça assim, poxa, o que que deu de errado? Por que que isso aqui não deu certo? Será que foi minha culpa? Será que o paciente que não fez? O que que será que eu posso fazer? Então, existe um sentimento misto, né, de uma insegurança de abordar esse paciente, com uma dúvida do que a gente fez, poderia ter sido feito melhor, por onde que eu vou, como que eu vou conduzir esse caso. Mas será que essa insegurança, ela é normal? Isso acontece? Gente, isso acontece muito. Pessoas são pessoas. E as situações, elas são diferentes. A gente é testado a todo momento nesse relacionamento interpessoal. A gente tem que saber avaliar muito bem as pessoas e a insegurança, ela faz parte disso. Mas a insegurança, quando você não sabe muito bem como avaliar essa estratégia que não deu certo, como você vai manejar a obesidade, essa insegurança ela não pode ser um impeditivo para você tratar o teu paciente. Ela não pode ser algo que você pensa assim, ai meu Deus, tá vendo? Ai, não deu certo. Não. Acho que, poxa, vamos tentar fazer de novo aqui, não tô com muita esperança, ou vou encaminhar esse paciente para algum outro colega, vou desistir, foi tudo por água abaixo meu tratamento. Não. Essa insegurança, ela não pode ser um impeditivo para essas coisas. Essa insegurança, a gente tem que encarar ela como um desafio. É um desafio diagnóstico, é um desafio de tratamento. O que é que você faz quando a estratégia ela não vai muito bem como você planejou? E aí? Essa jornada da obesidade, ela é cheia de desafios. Cheia, cheia. Quando eu comecei os atendimentos, isso era uma coisa e confesso, eu tinha muito medo. Lógico, a gente nunca quer errar. Vocês estão ouvindo isso de um perfeccionista. Você não quer errar. Você não quer que você não para pensar que a tua estratégia pode não dar o resultado que você quer, porque você, poxa, você se esforçou, você quer que aquele paciente tenha resultado e você fica esperando por isso. E no começo, alguns pacientes que eu atendia, o que que vocês acham que aconteceu? Nossa, eu acerto 100% das vezes, porque 100% dos casos, que todo mundo, tudo acontece como a gente acha que tem que acontecer. Não, não é assim, não. Não é assim. Por que não é assim? Pessoas são pessoas, em todos os momentos. E cada pessoa tem um metabolismo, tem uma individualidade, tem uma condição clínica, tem uma percepção da obesidade. Isso que torna o tratamento dessa doença tão bonito e tão desafiador. Não é a mesma coisa para todo mundo. Não é a mesma estratégia inicial, não é o mesmo acompanhamento. E a gente tem que entender isso.
Porque eu tenho que estar preparada para acertar e eu tenho que estar preparada para reavaliar esse paciente. Eu sempre tenho que enxergar as duas coisas. Quando eu comecei a entender que existem muito mais variáveis do que eu posso imaginar, eu comecei a me propor sempre melhorar nessa estratégia de reavaliação dos pacientes. Então, aquela insegurança, né, quando a pessoa volta e fala: "Poxa, doutora, não perdi peso. Olha, eu fiz todo o tratamento, fiz tudo, mas não deu certo aqui, não perdi tanto peso. O que está acontecendo? Tô desesperado". O que que você faz? Quando o paciente vem assim, você para, respira fundo, tira essa insegurança e tenta entender o que está. Faça mais perguntas, tenta entender o que é que está acontecendo com aquele paciente. O que que deixou aquele resultado não ser tão bom assim? Eu já atendi casos que não deu certo a estratégia inicial, já vários. E por mais que eu tenha me preocupado em prever tudo o que poderia acontecer, algumas coisas a gente não consegue prever. Mas com esse relacionamento, com esse vínculo com os pacientes, que aquilo fica tão bem estabelecido, eles me contam quais são os pontos de dificuldade. Eles me contam e isso me faz pensar e reavaliar cada vez mais as estratégias. Aqui que eu digo assim, o que é importante para a gente saber de atualização em mecanismo de obesidade, o que tem de novo de obesidade em 2020, muito além de saber as drogas, é saber quando eu vou usar. E nessa estratégia de manutenção da obesidade é com o que eu vou associar. Como eu posso associar medicações para obesidade em um paciente que teve uma dificuldade de perda de peso inicial, mesmo com o tratamento? Então, como que eu posso fazer isso? Aí a gente começa a pensar fora da caixa e avaliar o paciente de outras maneiras. Vocês querem um exemplo de um caso? Ah, Nai, não, mas é fácil, né? Às vezes, assim, se não deu tão certo na primeira vez, a gente associa, tá tudo bem. Às vezes a gente tem um caso simples, sim, claro que tem. Mas às vezes não, e eu vou contar uma história para vocês. Tem uma paciente que eu atendi, o objetivo era melhora de peso. Esse era o objetivo. Só que essa paciente, ela tinha um negócio bem especial, uma condição bem especial. Era uma paciente que tinha esclerose múltipla. E ela já tinha tentado absolutamente todos os tratamentos para obesidade, quase todos. Tinha tentado quase todos os tratamentos. E o grande problema dela, esclerose é uma doença bem complicada, gente, ela é bem assim delicada. Não é trabalho de um médico só, é trabalho de uma equipe muito boa, por sinal. Então, quando nós fomos trabalhar com ela, a minha missão era ajudá-la nessa questão do peso. Mas tinha uma baita de uma doença por trás, né? Então a gente tinha algo assim bem especial por trás. E aí eu comecei a pensar, porque ela já tinha feito, teoricamente, as melhores medicações para peso. Então, as melhores medicações, o que estava no guideline, estava tudo atualizado, estava tudo perfeito, impecável. Mas a paciente não tinha resultado. Nós tentamos a estratégia inicial e alguma coisa ainda não estava muito bem. E para ela era muito importante conseguir ter esse manejo de peso. Só que no contexto da esclerose, eu não poderia deixar essa paciente perder muito peso de um jeito muito rápido e perder a massa muscular dela, porque isso faria muita dor. Então, o que que eu fiz? Eu não me conformo, eu não me conformo. Eu falei, não, isso aqui tem alguma saída sim, esse caso ele tem uma saída e eu vou encontrar essa saída. E aí que começa o desafio da reavaliação. Eu procurei em absolutamente todos os lugares, todos os artigos, todas as plataformas, todas as revisões de obesidade e de esclerose. Sentei, conversei com colegas que também tratam dessa condição da esclerose e encontrei uma alternativa, uma medicação para obesidade que encaixou muito bem no caso dela. Porque nós conseguimos fazer uma redução de peso, foi muito legal, nós não prejudicamos a massa muscular dela e nós conseguimos fazer uma medicação que não deixasse ela com muita náusea, com muito enjoo, aquela sensação assim ruim, e aí ela conseguiu fazer as atividades físicas. Quem sabe o que eu estou falando, na esclerose é difícil. A gente tem uma limitação motora, o paciente sente dor, é muito difícil. E essa paciente estava conseguindo fazer sim um treinamento muito legal. Agora, qual que foi o grande diferencial de todo esse caso?
O grande diferencial é que é um caso diferente, é um caso que uma paciente veio, ela já tinha feito as melhores medicações, ela já tinha feito de tudo e não tinha perdido peso. E aí, ela vem para mim e ela me questiona. E aí, o que que eu posso fazer? Como que você pode me ajudar? Porque eu preciso muito, eu gostaria muito de ter essa conduta de peso. Aí eu reavaliei o caso, reavaliei todas as variáveis, olhei exatamente quais eram as indicações, as recomendações de guideline, eu associei áreas. Eu associei o que eu estudei da parte de medicações de obesidade que estavam presentes em 2020, eu estudei o que poderia ser associado naquele caso, como que poderia ser feito, e aí eu consegui ter um resultado muito legal e uma manutenção de tratamento. Então, para vocês verem, existem exemplos de casos que não é só o peso pelo peso. É a gente entender todos os outros pilares e como que eu vou encaixar esse tratamento. Eu já falei aqui numa outra live, o tratamento de obesidade, ele é um quebra-cabeça. A gente tem que estudar todas as pecinhas para encaixar exatamente tudo na ordem que precisa ser e daí ter o resultado. É fácil? Dá para fazer logo de primeira? Às vezes sim, muitas vezes não. E aí que entra o desafio. E aí que a gente tem que começar a pensar de outras maneiras. Isso é a real atualização. Isso é a real atualização. E às vezes, quando a gente fala de uma doença assim tão prevalente, né? Porque essa queixa de peso é algo tão frequente que nós temos uma tendência muito grande de menosprezar. Tipo, ai, nossa, é mais um paciente que queixa de peso. Não, é mais um caso que nós temos oportunidade de fazer a diferença para esse paciente. Não é mais um caso. A doença, por ser frequente, ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser encarada como algo trivial, porque não é. Quando a gente começa a estudar todos os mecanismos que envolvem as vias do controle da fome e da saciedade, a gente começa a perceber o quão complexo que pode ser e o quanto que nós temos que ter domínio de mecanismo, fisiologia hormonal, medicações, o quanto que a gente precisa ter domínio para conseguir tratar o paciente da melhor maneira. Quando a gente encara, nossa, todo mundo fala de obesidade, eu não aguento mais ouvir falar de obesidade, é muita coisa. Quando acontece assim, é ou não é? Em qualquer tipo de atualização, quando você encontra assim uma atualização em obesidade, nós temos aquela leve sensação de que é tudo a mesma coisa, não é? Vai falar exatamente das mesmas medicações, vai falar de análogo de GLP-1 e eu já sei o que que tem. E a gente tem esse ledo engano de que é a mesma coisa e a gente tende a não se aprofundar no tema. A gente tende a não aprender o tema como ele poderia ser usado de um jeito focado na nossa prática clínica. A atualização de obesidade não é em todos os lugares. A gente pode ter uma percepção diferente das mesmas medicações. E aí a gente consegue associar cada medicação para cada caso. Igual esse caso da esclerose múltipla. Existem só. Você já atendeu só caso fácil? Quem me dera. Não. Atendi muitos casos desafiadores, mas eu nunca desisti. Nunca desisti de nenhum paciente, porque eu acredito muito na parte da fisiologia, eu acredito muito nesse raciocínio clínico incessante em cima do caso. Isso sim que vai te tornar um médico bom, uma pessoa assim que se propõe realmente a tratar o paciente. Isso é um diferencial muito grande do ponto de vista profissional. Isso nos ajuda demais. Então, quando nós vamos fazer um manejo clínico do paciente, o que é o jeito errado? O jeito errado é aquele paciente ele veio, ele já fez o tratamento, não deu certo, ele voltou e ele falou assim: "Poxa, doutora, não deu muito certo". E aí o jeito errado é você olhar e falar assim: "Nossa, não acredito que não deu certo. Não, não. Então você com certeza não fez certo. Vamos passar de novo aqui o tratamento, vamos começar de novo, agora vai". E era isso. Esse não é o melhor jeito de fazer. Porque se você passa para a pessoa que tudo é sempre a mesma coisa, o paciente também se desmotiva. E será que é a mesma coisa? Não é. Não é.
Hoje é muito mais frequente nós atendermos pacientes que eles têm um resultado um pouquinho mais difícil num primeiro momento do que pacientes que já têm um resultado fantástico logo de cara. Então nós temos que ter esse treinamento, esse olhar, esse cuidado. Muitos pacientes que chegam para nós, eles já usam vários medicamentos. A gente conversou aqui em alguma live sobre a interação medicamentosa, que é algo que eu tenho que cuidar. Eu não posso fazer uma prescrição conflitante, eu tenho que fazer uma prescrição da melhor maneira que eu consigo, todos os medicamentos para se ajudarem, entende? Então nós não podemos passar para o paciente como se fosse sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Ah, não deu certo, vamos começar tudo de novo. A gente até pode começar tudo de novo, mas podemos fazer de outro jeito, podemos fazer com outra medicação, ou com a mesma medicação associada com uma medicação melhor. O que é que será que está acontecendo com esse paciente? Não é o mesmo jeito. Nós temos que aprender a identificar todos os fatores que podem estar atrapalhando ou que não ajudam tanto a gente assim no primeiro momento. Isso sim é atualização. É não desistir, não achar que aquilo não tem solução. Tem sim, tem sim. Existem várias maneiras de conduzir esses casos. Mas achar que tudo é trivial, que é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, isso é um erro. A gente tem que sempre tentar tomar essa responsabilidade do tratamento. Não quer dizer que o médico vai fazer milagre e é só a parte dele e é só o medicamento. Não, não é isso. Mas, se tem algum resultado que não está dando certo por algum motivo, será que eu não tenho uma maneira melhor de passar isso para o meu paciente? Será que eu não tenho uma maneira melhor de perguntar para ele qual é a dificuldade? Uma das primeiras lives eu falei, uma coisa é você perguntar para o teu paciente, olha só, dois tipos de perguntas, tá? Só para vocês verem o resultado. Quando nós vamos investigar, avaliar um paciente com queixa de peso, é muito importante saber, de um jeito bem assim dinâmico, como que ele se alimenta, né? Um jeito é você perguntar, me fala aqui uma coisa, como que você come? Como que é o seu cardápio? Né? Esse é o famoso recordatório alimentar. A gente tem uma ideia do que o paciente come em todos os momentos. Perguntar sobre o que ele come em todos os momentos é uma parte bem interessante, eu acho bem legal. Mas eu acho que só isso é muito pouco. Não é só entender o que ele come na ordem. Eu tenho que saber qual que é a relação desse meu paciente com a comida. Como que ele se sente quando ele vai comer tal coisa? Em que momento que você sente um desespero maior para se alimentar? Como que é a sua relação? Como que é realmente o seu hábito alimentar? Isso são perguntas diferentes. Isso me faz trazer o olhar para um hábito alimentar do paciente. Isso me faz pensar em possibilidades diferentes de tratamento. Então, vocês vejam, com algo simples, existem duas maneiras de perguntar a relação do paciente com a parte de alimentação. Então, nós perguntamos isso de duas maneiras e eu consigo respostas totalmente diferentes. De um jeito, perguntando a relação dele com a comida, como que ele se sente em cada etapa, como que ele se sente, qual que é o grau de saciedade que esse paciente tem em cada alimentação maior ou nas menores, ele fica mais confortável no período noturno ou não, ou o período noturno é o período desesperador, ou é o período da madrugada. Essas informações, elas são só para preencher campo no prontuário? Não, elas me ajudam muito a entender a dinâmica alimentar do paciente e a pensar na minha prescrição. Porque para um paciente que ele tem o comer emocional, eu vou preferir um tipo de medicação. Para o paciente que tem um hábito polifágico, que ele come assim, o famoso pratão de pedreiro, que, né? Às vezes a gente gosta, não tem problema, é o hábito alimentar do paciente. Para esse paciente que ele tem essa alimentação hiperfágica, nessas refeições principais, nós vamos pensar em uma outra medicação. Para um paciente que ele tem o hábito beliscador, eu vou pensar em outra medicação. E se ele tem um hábito super compulsivo, eu vou pensar em outra medicação. Não avaliar esses pontos é o que pode fazer com que o paciente volte para mim na consulta e não tenha um resultado muito bom, um resultado adequado. E aí eu tenho que revisar tudo isso. Fazer novamente essas perguntas, entender quais são os pontos que
às vezes podem ter deixado assim, passado em branco. E aí, sabendo desses pontos, eu já consigo entender melhor. Poxa, será que agora, se eu não fizer uma outra medicação, atuando nessa via, dessa maneira, associando tudo, será que eu não consigo melhorar esse caso? Aí nós estamos falando de reavaliação estratégica do caso. É reavaliação estratégica. Não é simplesmente, ai, olha, que pena aqui, não deu certo, vamos aumentar a dose. É isso aí. Não, não pode ser assim. A gente tem que entender as pessoas. Quanto mais nós entendemos o nosso paciente, quanto mais a gente se propõe a entender o paciente, melhor a gente sabe tratar. Melhor a gente sabe tratar, nós conseguimos entender o que é que aconteceu, deu certo, o que é que aconteceu que eu posso melhorar e como que eu vou fazer a manutenção desse tratamento. E eu digo mais, quando a gente mostra para o paciente que a gente realmente se compromete a tratar, a gente se compromete com aquele tratamento, a gente tem aquela responsabilidade de querer fazer dar certo. Quando nós nos propomos a isso, a pessoa se sente muito mais segura. E se se o paciente se sente seguro com o que nós estamos propondo e ele faz tratamentos, nós temos um resultado que ele é um pouquinho melhor, nós damos um passo além, a gente já começa a trabalhar nessa manutenção do resultado. Manutenção do resultado é algo muito desafiador, ela exige demais, mas é fantástica. É o que realmente vai ajudar o paciente. Então, trazer essa preocupação para o paciente nessa conduta, isso é um baita de um diferencial, isso ajuda demais. E isso começa a quebrar aquelas inseguranças. Ai, meu Deus, mas e se a pessoa vem e fala, deu certo a minha estratégia, eu montei aquela estratégia e não deu certo, e agora. Calma, pergunta para ele, o que será que aconteceu? Quais são as vias? Qual o comportamento alimentar? Como que eu posso associar tratamentos? O que será que tem descrito nos guidelines mais recentes que me mostram o que fazer? Uma das coisas que eu acho fantástica, presente em todos os guidelines, é uma recomendação claríssima, que é a obesidade, ela se resume em uma palavrinha: individualização do tratamento. É isso que se resume a obesidade. Não adianta achar que é receita de bolo, que é a medicação que saiu ontem que vai dar resultado, que é a medicação mais cara, que é a medicação mais barata. Não adianta. Se fosse fácil assim, mas não é, é desafiador. Só que nós podemos entender todas essas medicações para fazer as melhores escolhas e para conseguir caminhar junto com o nosso paciente, fazer ele acreditar no que nós estamos fazendo, fazer essa manutenção do peso. Então, isso é muito legal. Poxa, discutindo o caso dessa paciente com esclerose múltipla, quando eu vi o que ela conseguiu atingir fazendo emagrecimento, tendo uma melhora da massa muscular. Poxa, é uma paciente que ela tinha 2 filhos, é médica também. É fantástico, é um caso belíssimo e que me exigiu um pensamento muito diferente, muito estudo, porque o que deu certo nesse caso não foi a medicação da moda, foi outras coisas que a gente fez para ela. Então isso aí é muito legal, é muito legal. Poxa, eu acho que é o exemplo, um dos mais desafiadores que eu tive. Não é somente o peso, nunca foi. Uma das coisas que eu gosto, tô olhando aqui o roteirinho para ver, para não esquecer de passar nenhum ponto para vocês. Uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte: será que toda atualização ela é igual? Não é. Não é. Atualização, o conceito de atualização, ele está muito relacionado com aplicabilidade. Então, de nada adianta eu ter o domínio de várias medicações e não conseguir ampliar esse meu leque e fazer uma prescrição adequada para o meu paciente. Um dos desafios maiores, e que eu acho que é uma etapa muito grande do tratamento, é conseguir associar medicações em um paciente desafiador. Galera, conduta inicial, tá me vendo aqui? Conduta inicial é fácil. Conduta inicial é muito mais tranquila. E o que você faz quando a coisa pega?
quando o paciente não perdeu tudo aquilo. Nós temos metas. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso no workshop específico para médicos, mas a gente sempre tem que trabalhar com os pacientes com as pequenas metas, metas a curto, médio e longo prazo. Tem que trabalhar com essas metas. Só que essas metas, elas não são somente para o paciente, elas são para mim também. Porque a partir do momento que eu começo a mensurar o quanto de peso que o paciente ganha, ou perde, ou estabiliza, a velocidade de perda de peso, isso é um guia para o meu tratamento. E aí eu sei se aquela estratégia inicial que foi prescrita, se ela é uma estratégia capaz de dar resultado para o paciente ou não. Se aquela estratégia ela precisa ser mudada ou não. Será que é uma estratégia de medicamento que funcionou, então eu vou manter e aumentar a dose, ou será que tá meio ruim e eu preciso mudar completamente a minha estratégia? A resposta do paciente a essas metas e a resposta clínica que ele tem, as coisas que ele me fala, é o que vão me ajudar nesse ponto. Vocês entendem? Isso é muito legal. Eu tô acompanhando aos poucos aqui quem tá entrando. Recebi muitas perguntas legais sobre casos. Daqui a pouco eu derrubo tudo. Esses casos, eles são muito legais, muito legais. Os casos... Ixi, tem tanta história legal. A gente discute com os colegas. Nossa, são muitas histórias interessantes. O que eu gosto de fazer? Uma das últimas aulas que eu assisti, eu estava estudando sobre a associação de medicamentos. Ela mostrou o quão poderoso que isso pode ser. Hoje, teve um estudo, um preview de um estudo que ele aborda uma nova caneta para emagrecimento. Então, ele não está oficialmente descrito, aprovado para o emagrecimento, mas é uma perspectiva, uma droga muito otimista. E já existem estudos que estão associando medicações. Então, mesmo as drogas mais potentes para o tratamento da obesidade, elas não estão sendo vistas mais como drogas de uso isolado. Ou seja, a tendência futura é sim associar os tratamentos. E por que eu preciso sempre pensar numa possibilidade de associação de tratamento? Ah, porque eu quero entrar com tudo para o paciente, vamos colocar tudo que tem, né? Vamos colocar tudo. Não é por isso. Não é para a gente colocar cada vez mais medicamentos. Mas é para entender que a obesidade, ela atua de várias vias. Existem várias vias que controlam os mecanismos da obesidade. E muito além de conhecer qual é a via que é responsável pela fome, qual é a via responsável pela saciedade, muito além disso, nós temos que entender que o paciente ele pode ser resistente a alguns receptores, ele pode ser resistente a alguns hormônios, e nós temos que prever isso. Mas olha, o Chama entrou ali, aí Chama, tudo bem? Apertei errado aqui. Tudo certo? Olha só que legal, ontem a gente estava conversando sobre uma coisa bem legal nessa interface de peso e cirurgia. Eu estava falando sobre a maneira como a gente pode abordar o paciente que tem reganho de peso depois da cirurgia bariátrica. Hoje o foco é assim, o que você faz no reganho de peso normal, né? O que você faz nesse manejo, nessa conduta. Mas é muito legal saber de todas as possibilidades. Hoje nós temos algumas medicações, elas são melhores quando eu falo no contexto do reganho de peso geral, né? Então, um tratamento clínico. Quando eu falo de reganho de peso pós-bariátrica, então depois de um tempão, o paciente começou a ganhar peso, são outras medicações que têm resultados diferentes. Então, aqui, ó, não é receita de bolo, não é o mesmo molde de prescrição em cada tratamento. São coisas muito diferentes. Então, são abordagens diferentes. E tem estudos que eles avaliam exatamente isso. Porque aqui eu tenho muito cuidado quando eu converso com os colegas médicos, quando faço qualquer tipo de conteúdo para o Instagram, para o YouTube, nos podcasts, eu tenho muito cuidado de não é assim o que eu acho sobre o tema, é o que está sendo pesquisado. Tenho muito cuidado com esse respaldo científico para
tudo assim, realmente ter um embasamento, porque isso é algo que me preocupa muito. Então, não é pra gente falar aqui das medicações, da moda, ai, nossa, o que tá, né? Que é? Não. Não é o que, que eu acho, não é o que está na moda. É o que está sendo pesquisado. Eu gosto muito de apresentar as coisas em dados. Então, existem dados que mostram o quanto que tal medicação vai fazer o paciente perder. Se essa medicação ela for associada a outra, quantos por cento de peso corporal de redução eu vou esperar? Tá. Então, num contexto de reganho de peso, qual que é o percentual que eu espero de potência? Então, potência de medicamento. O que, que eu espero de cada droga? Em que contexto? E por quanto tempo? Tudo isso é estudo. Então, se a gente sabe unir o nosso conhecimento do ponto de vista de mecanismo, de fisiologia, de drogas, de associações, a gente sabe exatamente o que nós podemos fazer e como que nós vamos fazer e que resultado que nós vamos esperar. Vocês percebem que não é tiro no escuro? Não é assim, vamos ver aqui o que, que vai ser para o paciente, vamos tentar outra coisa, vamos inovar, né? É legal a gente pensar fora da caixa, a gente ser criativo. Isso é fantástico. Mas não pode ser algo assim, tipo, vamos ver no que vai dar. Não, o legal é isso, existem dados para isso. Eu sei que é muito corrido a gente chegar, nossa, depois de um dia exaustivo, estudando tudo, avaliando tudo, deixa eu chegar aqui, vamos ler 500 diretrizes. Fases. É difícil. É difícil até acompanhar essas alturas do campeonato uma live aqui. Eu sei que é difícil, mas o trabalho, o projeto da minha vida é dedicar todo esse estudo a transmitir um conhecimento médico de valor, com um respaldo científico excelente e passar coisas que vão muito além dos guidelines. Passar para vocês que, poxa, eu tive o cuidado de revisar todos os artigos que mostram o quanto que cada medicação reduz nesse contexto de prescrição inicial e nesse contexto de prescrição de acompanhamento. O que, que é melhor? No contexto de reganho de peso, existem artigos que me mostram que algumas medicações são mais potentes, algumas medicações elas são melhores, elas combinam melhor na associação, elas fazem o paciente perder mais peso nessa situação desafiadora do reganho de peso. E se eu estou falando no pós-bariátrica, não estou falando imediatamente depois que o paciente opera, né? Mas assim, quando ele estabiliza a perda de peso ou começa a ganhar, diminui a velocidade da perda de peso, existem outras medicações que são recomendadas e que são mais potentes. Tudo, porque a dinâmica cerebral e hormonal, ela muda muito. Então, a gente pode fazer uma prescrição um pouco mais assertiva, que é muito legal. Vocês viram que eu gosto. Eu adoro, não me importo de estar aqui essas alturas, conversando com vocês, porque é um tema muito legal mesmo. Tem algum pessoal me dando um oi, consigo ver. Nossa, às vezes eu não consigo ler exatamente todos os comentários, mas eu tô tentando acompanhar tudo. Quem perguntou é chá verde. Hoje é chá verde com laranja e gengibre, bem gelado. Galera, atualização de obesidade, drogas, mecanismos, isso tudo é bem importante. Só que é mais ainda se você consegue aplicar isso no contexto do seu paciente. Isso tudo é ainda melhor quando você tem um domínio da análise das pessoas, da análise do comportamento alimentar, da análise de todas as comorbidades, assim, de todas as doenças associadas que podem ter. Aí sim a gente já consegue dar um passo além. Conseguimos dar um passo muito além. Estou avaliando aqui o roteiro, alguns pontos que eu não posso esquecer de passar.
Agora eu quero recapitular alguns pontos importantes que eu passei para vocês agora, especificamente agora, e dar detalhes mais extensos de como que vai ser o evento na próxima segunda. Vai ser um evento especificamente para médicos, tá? Então vai ser muito legal. Na próxima segunda-feira, dia 29 de junho. Revisando, eu quero, meu objetivo maior de estar aqui hoje, quais são os pontos que eu gostaria de passar para vocês nessa aula? Primeiro, atender pacientes com reganho de peso, estratégias que às vezes não foram tão assertivas, isso é bem frequente e ter essa insegurança é normal. Essa insegurança de às vezes não saber como abordar, sabe? Porque a gente quer acertar. Então, essa insegurança é algo normal. Mas isso não pode ser um impeditivo para que você ache que é sempre a mesma coisa. Isso não pode ser um impeditivo para não dar um passo além ou para achar que não tem mais saída. A obesidade é difícil mesmo, porque ai, é complicado, a gente nunca consegue. Poxa, como assim nunca consegue? Consegue sim, só que são várias etapas. Peso é uma jornada e cada pessoa responde do jeito dela, no tempo dela, e nós temos que ter essa capacidade de reavaliação constante para estar do lado do paciente nessa jornada. Então, insegurança é normal, mas não deixe com que isso te trave para esse atendimento. Segurança, ela pode ser transformada em desafio. Tem essa insegurança transformada em desafio, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar porque nós estamos encarando esse caso de uma maneira diferente. Aí a gente consegue tratar esse caso de uma maneira diferente. Pensando um pouquinho além, pensando em como que você pode fazer associações. E ah, algumas pessoas me perguntam, Nai, mas existe assim, então, no guideline, uma tabela específica? Então, quais são as associações que posso fazer, tal, para esse paciente? Existem possibilidades. De todos os materiais que eu tive o cuidado de revisar, um por um, existem sugestões, mas não existe uma tabela específica. Mas eu montei. E aí a gente pode começar a entender e raciocinar um pouquinho a mais. Então, juntando as informações de todos os guidelines, a gente já consegue entender assim: existe algo fixo para associação de medicamento? Não, não existe algo fixo. Mas você pode ter o domínio das medicações específicas e você pode ter um treinamento de como usá-las. E aí, canalizar isso para o atendimento do seu paciente. No fundo, quem é que vai te dar esse norte, a direção? Você pode ter todo aquele arsenal. Então, você sabe tudo que você tem, você sabe como que você pode usar, você sabe de todas essas coisas. Mas é a informação que o paciente me traz que vai me determinar essa conduta final, sobre o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Certo? É saber perguntar para o paciente, é saber pesquisar onde estão esses problemas. A base da obesidade é o mais importante. Não deixa essa insegurança te boicotar. A gente precisa ter esse desafio, precisa ser desafiado a querer tratar, a querer mudar, se aprimorar cada vez mais em medicamentos, em associações, em mecanismos. Isso ajuda demais porque atendimento é treinamento. Nós não vamos estar preparados para todas as situações, em todos os contextos, de todas as maneiras. Isso é muito difícil mesmo. Atendimento de pacientes é um desafio diário. E nós só vamos trabalhar essa nossa segurança de uma maneira bem efetiva a partir do momento que a gente se propõe realmente a tratar, investigar, crescer e ter esses treinamentos. Tem que treinar, sempre, 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 porque isso é o que vai fazer a real diferença. O treinamento ele nunca acaba. Então, eu gostaria de poder dizer que no treinamento que eu fiz para os médicos tem exatamente todas as medicações. Quando eu estava prestes a terminar todas as aulas, aí saiu um artigo sobre um análogo de amilina, que é uma nova medicação, que ainda está assim, em fase de desenvolvimento, isso aí é conversa aí para uns 2, 3 anos, daqui a 2, 3 anos, ou se não mais, mas é uma perspectiva de tratamento. E assim,
o preview do estudo do análogo da milina, ele saiu um dia depois da aula de farmacoterapia em obesidade que teve no Congresso Mundial. Então, assim, a atualização, ela nunca acaba. A todo instante, a todo momento, em algum lugar do mundo tem algum artigo, alguma atualização sobre obesidade. Então, nós temos que escolher esses treinamentos e ampliar o nosso conhecimento o máximo que a gente consegue com as perspectivas de tratamento. Então, assim, não adianta só eu passar para você. Você pode usar assim a tendência aqui é fazer essa e essa aqui. Nós temos 5, 6 medicações. Só isso seria muito simples. Não, a gente tem que passar muito além disso. Eu me propus a ir além, a passar não só quais são as medicações, mas quais são as perspectivas futuras para o tratamento da obesidade. É assim, para onde que a atualização, o tratamento da obesidade ele está caminhando? Então, com tudo que nós temos hoje, para onde que todos esses guidelines eles estão caminhando? Para onde que os estudos estão apontando? Para onde que eu vou direcionar o meu estudo? E a gente já começa a dar um passo além. Então, isso é muito diferente, dinâmico, dá muito trabalho, mas vale muito a pena, beleza? A gente precisa trabalhar a segurança, ter treinamento, não se desesperar, porque a avalanche de informações ela é enorme, mas não adianta assim entrar em desespero, é só procurar treinamentos bons, confie. Então, é muito, muito importante. Não é trivial. Não acho que é trivial, não acho que tudo é sempre a mesma coisa, porque não é. Em cada momento, em cada etapa da avaliação do paciente com obesidade, nós temos um raciocínio clínico e nós podemos sempre prestar atenção em algum ponto diferente, em algo que me ajude nesse tratamento, sempre. Então nunca dá para se deixar, se deixar ficar por vencido. Não, sempre tem algum ponto. Não é algo trivial. Não confunda uma doença ser frequente com uma doença. Isso é tudo a mesma coisa no tratamento. Não é. Não é. Existem muitas maneiras diferentes de tratar a obesidade, de encarar esse paciente. Às vezes, uma mesma medicação, apenas orientada de uma maneira diferente, pode fazer resultados diferentes. Pensem nisso. É muito importante. Dar uma dica assim de ouro. Presta muito atenção à maneira como você passa esse conhecimento, essa conduta para o seu paciente. Presta muito atenção em como você faz as perguntas para o seu paciente. Às vezes a própria maneira como a gente pergunta pode já bloquear, impedir alguma resposta. Então pensem nisso, isso é muito valioso, muito valioso. Agora, quero conversar com vocês algo bem importante. Em todas essas maratonas das lives, foi um objetivo fazer um aquecimento muito legal, porque vai acontecer segunda-feira. No dia 29 de junho, preparei um workshop específico para médicos. Esse workshop ele não vai ser transmitido assim abertamente no Instagram, no Face, ele vai ser um workshop fechado, tá? Especificamente para colegas médicos. O objetivo desse workshop é a atualização em obesidade, dos mecanismos à prescrição. Esse é o grande objetivo do workshop. Então agora finalmente eu vou dar alguns detalhes. Eu já conversei um pouquinho com vocês esses dias, mas agora eu consigo abrir para vocês mais detalhes a respeito disso. Então, eu não sei se vocês me acompanharam. Nessas 2 últimas semanas, eu aceitei um desafio de vir aqui e fazer as lives para conversar sobre obesidade. Atualização, a importância dos temas, as principais dúvidas, quais os principais obstáculos, como que nós podemos pensar na obesidade de um jeito diferente. Eu aceitei esse desafio, eu vim aqui e eu fiz. O objetivo é criar um conteúdo de valor e tentar ajudar realmente os médicos a virar essa chave, a trazer alguns conceitos, induzir, tentar instigar vocês para esse estudo mais amplo. No final de tudo, vocês sabem que eu gosto de conversar bastante, eu amo explicar mecanismos de qualquer coisa e análise das pessoas e como que a gente faz as consultas e como que a gente pode ser melhor, e eu adoro isso. O programado era para fazer algo curto.
Então a gente tinha programado, não, vamos fazer tranquilo, a gente faz aqui pelo menos assim uma meia horinha. Quem me acompanhou aqui sabe que não foi meia horinha. Eu não consegui falar tão pouco. Só que nesse contexto todo, em todo esse desafio, foram mais de 10 horas gravadas direto das lives aqui, falando sobre atualização de obesidade, um conteúdo integralmente gratuito e conversando com vocês. Eu faço isso porque eu acredito muito no que eu faço, eu acredito muito em como a gente pode transformar esse nosso atendimento com as pessoas, na seriedade que a gente pode trazer para isso. Mas eu não consigo ficar todo o tempo exatamente aqui, não consigo fazer sempre. Acho muito legal, gostei muito da experiência, mas eu não consigo porque eu preciso retomar a produção do restante do conteúdo. A área de endocrinologia e metabologia é um mundo, então são 10 grandes áreas, a obesidade é só uma delas. E eu me desafiei a estudar cada uma delas. Então é um pouquinho mais desafiador. Por isso que eu não consigo ficar sempre nas lives aqui. Mas é para desenvolver cada vez mais conteúdo de valor e com a seriedade que esse tema e essa área merecem. Então eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite agora. Colegas médicos que têm interesse e que querem dar um passo a mais. Eu faço esse convite abertamente aqui para o workshop que vai ter, especificamente para médicos e vai ser num link fechado. Esse workshop vai acontecer na segunda-feira, dia 29 de junho, vai acontecer o workshop de obesidade, da atualização de obesidade e dos mecanismos à prescrição. Esse workshop vai ser dia 29, às 8 horas, horário de Brasília. Nesse workshop eu vou explicar tudo o que vocês querem saber, o que vocês precisam saber para um treinamento que eu montei de atualização em obesidade. Então eu vou explicar nesse workshop o que é esse treinamento de obesidade que eu montei, o que é, o que não é, quanto custa, para quem que é, será que isso é para pessoa, será que não é, como que vai ser, como que eu posso aplicar esses conhecimentos no consultório, se isso é uma vantagem ou não. Então nós vamos conversar abertamente sobre isso na segunda-feira, nesse workshop preparado exclusivamente para médicos. No finalzinho desse workshop, então, eu vou abordar várias dúvidas e temas assim de um jeito muito mais aberto e direto. No final desse workshop, se vocês acharem, se você achar que isso é para você, você quer dar um passo a mais, quer entender realmente o que é uma prescrição da obesidade, o que é, então, uma associação de medicamento, como que eu posso fazer isso, como que eu posso trazer isso para o meu consultório de um jeito mais dinâmico, vocês têm a oportunidade de dar um passo a mais. Vamos conversar isso de um jeito muito amplo nesse workshop da segunda-feira. Vão ter uma oportunidade de dar um passinho a mais. E eu não posso esquecer de falar como que vocês fazem para participar disso, né? Aqui nós temos uma restrição grande, então eu não posso ser tão direta assim quando a transmissão ela é via Instagram e Face. Mas é exatamente por isso, por esse cuidado, que nós vamos fazer o evento na segunda-feira via link fechado. Só que como que isso vai acontecer? Para ter esse link fechado, aqui na bio do meu Instagram já tem um link para vocês enviarem o e-mail. Então é através desse e-mail que a gente faz toda essa nossa comunicação. Só que eu alerto aqui para um ponto importante. A ferramenta que eu uso, ela é bem específica. Eu só vou enviar os e-mails e passar todas as diretrizes, esses direcionamentos para o workshop do dia 29, você confirmar o e-mail. Então, o pessoal vai colocar o link aqui, depois eu posso colocar nos stories qual é o link pro workshop da segunda-feira. Aqui, ó. Vocês estão vendo ali, o Julien já colocou. Então, esse que é o link. Também está na bio do Instagram. Já para agora, vai lá, coloca o e-mail. Não esquece de confirmar o e-mail, que é por esse e-mail que eu vou enviar todos os direcionamentos, tá? Por que tudo isso? Eu acredito muito na mudança que nós podemos fazer nas pessoas. E eu me dedico integralmente a dar os materiais e passar isso de um jeito que é para instigar, é para mudar o olhar que nós temos. Não é sempre a mesma coisa. A atualização ela não é sempre igual, não é sempre a mesma coisa. Nós podemos sim fazer algo diferente, a gente pode ter um olhar diferente.
um conhecimento mais aprofundado do que é aquela medicação, muito além da bula. Esse que é o meu objetivo, é facilitar e fazer a diferença para os colegas médicos nesse momento, nessa interface com o paciente, na abordagem do paciente com obesidade. Então, como que nós vamos fazer num primeiro momento? Como que eu vou fazer uma prescrição inicial? E se as coisas não vão do jeito que eu previ e no reganho de peso, como que eu posso conduzir? Quais os sinais que eu preciso prestar atenção nesses pacientes? Então, tudo isso eu vou explicar na segunda-feira. Então, dia 29 de junho, não se esqueçam, às 8 horas tem um workshop. Ele é exclusivo para médicos, o link vai ser enviado via e-mail. Onde que vocês vão? E-mail, meu Deus, Nike, que eu faço? Tem o link na bio do Instagram, o Júlio já colocou aqui também. Podem entrar, colocar o e-mail. Ele é exclusivo para médicos, treinamento exclusivo para médicos, porque ele vai falar de uma maneira um pouquinho mais aberta sobre as medicações e a oportunidade do treinamento prático que eu fiz para médicos relacionado com a atualização do que nós temos de 2020, quais são as perspectivas dos mecanismos à prescrição do paciente no nosso consultório. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado, mostrado alguns direcionamentos aqui. É muito importante passar essa mensagem, cumprir o meu desafio com as 10 lives. Não consigo estar sempre aqui, tentar estar um pouquinho mais, porque para fazer qualquer tipo de conteúdo, a galera dá bastante trabalho. Tá? Vocês veem, assim, postado aqui no Instagram, as bonequinhas, o que tá no canal do YouTube, podem ter certeza, vocês estão vendo 5% de um trabalho gigante, imenso. Foi feita uma revisão exaustiva da literatura para trazer algo muito mais prático, muito mais objetivo. Beleza? Então não se esqueçam, acho que eu passei todas as informações aqui. Espero que eu não tenha esquecido de passar nada, eu acho que tá tudo ok, tá tudo certo. Ah, não esqueci coisa aqui. As vagas do treinamento da obesidade, elas são limitadas, tá? Não é assim. Então, as vagas, elas são limitadas, precisa se cadastrar, temos todo um controle, assim, é tudo bem, bem certinho. As formas que a gente usa, como que a gente faz, a nossa comunicação. Então, isso é bem controlado, tá? É para colegas médicos, é tudo muito bem certinho. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu expliquei exatamente. Ah, o prazo também é importante. O pessoal me puxa a orelha, às vezes eu esqueço de falar algumas coisas. Então, as vagas são limitadas e o prazo também, tá? Então, é um período limitado. Depois que passar esse período de inscrições, isso não fica mais disponível. Beleza? Eu espero encontrar segunda-feira, dia 29, às 8 horas. Nossa, que felicidade! Eu consegui terminar exatamente no tempo. Isso para mim é algo bem desafiador, assim, falar um pouquinho mais rápido. Adoro explicar os temas. Então, eu espero te encontrar na segunda-feira, dia 29, às 8 horas. Não esquece de cadastrar aqui o e-mail e de confirmar esse e-mail para ter todas as informações. Beleza, galera? Espero ter agregado um pouquinho mais, gravado sobre esses temas importantíssimos nessa sexta-feira, 10 horas da noite. Estamos aí. Desafio dado e o cumprir todos os âmbitos. Beleza? Se cuidem. Até segunda.